A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. O nosso Jesus amado, maravilhoso, Filho do nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Pai amado e querido, Criador de tudo. Tudo vê existência, porque Ele permitiu que viesse a existência. Houve um querer, uma vontade de Deus de criar tudo o que existe no mundo espiritual e material. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje, sempre e eternamente. Aqui está escrito: Jesus ama você. O vídeo traz o nome invertido, mas a palavra diz aqui: Jesus ama você. Jesus ama você, Ele quer te salvar. O aceite como Salvador da sua vida, para você morar no céu de glórias, para ter uma vida abençoada na terra. E quando você sair dessa terra, ir para o céu de glórias, adorar o seu Deus eternamente na beleza da sua santidade e desfrutar das maravilhas que a eternidade no céu de glórias está guardada para aqueles a quem Deus ama e para quem o serve. Glória a Deus. Quero trazer aqui uma palavra, um conhecimento, um entendimento pessoal meu, a qual eu trouxe esse entendimento sobre um tema que está sendo falado, sobre a construção das pirâmides. É um tema que está sendo falado. Quero abordar também, complementando esse tema, sobre ETs, a qual eu acredito que não existe, e sobre o universo. Quero trazer todo esse complemento aqui nesse vídeo, e através desse vídeo aqui quero abençoar vidas, através do meu simples entendimento, mas entendimento que meu Deus me dá para abençoar vidas. Estou aqui com a Bíblia, a Palavra do Senhor, que é meu livro de regra de fé e vida, a qual vai ser o ponto culminante, né? A referência de tudo que eu vou trazer aqui, de todo o conteúdo que vai ser feito e trazido aqui no vídeo, a qual todos vão aprender, vão entender, e quero trazer um esclarecimento sobre o que acontece no mundo e quais os objetivos de toda a narrativa que existe no sistema do mundo. Qual o objetivo? Quero trazer aqui também tudo de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade viva e eterna, a palavra do Deus vivo, que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias. Deus é fiel. Quero começar a ler aqui a palavra do Senhor, né? Para abençoar aqui, que é o ponto, a palavra do Senhor, através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, meu livro de regra de fé e vida, o livro que é o nosso Deus maravilhoso falando do início ao fim, a palavra de Deus. O universo. Por que Deus criou o universo? Pessoas se perguntam, por que o universo tão grande, tão imenso, só pode haver vida na Terra? Deus criou o universo para a glória dele. As pessoas não precisam perguntar, você criou o universo só para ter vida na Terra? O universo é criado só para ter vida na Terra? Não. Deus criou o universo para a glória dele, para mostrar a glória dele, o poder dele. Deus não criou o universo para o ser humano. Deus criou o universo para ele e para o nome dele ser glorificado através da maravilha que é o universo e a sua imensidão sem fim que Deus criou, que mostra que não pode haver nenhuma dúvida sobre a existência de Deus. Pessoas não se permitem a não entender sobre a existência de Deus. Não existe nada que possa ser contrário à existência de Deus. Deus existe, Ele é eterno, Ele é o Criador de tudo, e o universo é obra das suas mãos. Então, o universo mostra a evidência do poder e da grandeza de Deus, e a expansão do seu reino, quando traz no sentido material. Eu quero ler aqui o livro de Romanos, que está aqui. Romanos 11, 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O universo foi feito para glorificar o nome de Deus. A criação é para glorificar o nome de Deus. Tudo que existe
glorifica o nome de Deus. Porque tudo foi Deus que criou. Deus não criou o universo para o homem, mas para a glória dele. E ele trouxe esse universo imenso, grande, infinito, com milhões e milhões e milhões de galáxias. E praticamente hoje, de acordo com os estudos, quase 9 trilhões gerais de corpos celestes, entre sóis, planetas, cometas, estrelas, entre todos os corpos celestes, esse universo imenso, grande e maravilhoso, que nós, através dos recursos tecnológicos, conseguimos observar um pouco do universo, mas nunca chegamos a ter uma compreensão do universo, que ele é complexo para nós. Então, Deus é um Deus poderoso. Ele criou o universo para a sua glória e não para nós. E o universo é a existência de Deus. O universo observável é o limite máximo que se consegue ver a sua distância, os seus limites. Através dos telescópios como o Hubble, como James Webb, o mais novo, bem inovador, a qual destruiu todas as teorias de Darwin. Porque antes de Darwin, o mundo se compreendia que ele tinha praticamente 6.000 anos. Mas depois de Darwin, ele trouxe a teoria da evolução. Teoria quer dizer que não é verdade. Vai continuar sendo teoria. Porque antes de Darwin, se compreendia e entendia sobre a boa e verdadeira ciência que o universo ele tinha apenas quase 6.000 anos. E não os milhões e milhões de anos. Isso é provado através do carbono 14, das massas de gás hélio que existe no mundo, das costras, das praias, e dentre outros elementos que eu não vou trazer aqui. Então o universo é um universo jovem que Deus criou, não é de milhões e milhões de anos. E o universo ele foi feito propiciamente só para ter vida na Terra e não externamente fora da Terra. O mundo biológico na Terra corresponde à grandeza de Deus. O mundo vegetal, material, tudo o que existe, essa biodiversidade riquíssima que existe na Terra, esse quase 9 milhões de seres viventes, que começa com nós seres humanos, entre insetos, entre aves, entre peixes, entre anfíbios, entre todos, vertebrados e invertebrados, entre toda a cadeia que existe sobre o planeta Terra. E essa maravilha que Deus criou, a Terra é um ambiente propício para a vida, diferente do universo, que o universo não é um ambiente propício para a vida. Os planetas não são propícios para a vida, nem as suas atmosferas. O universo ele é grande, é imenso, mas ele foi feito para a glória de Deus. Então, segundo a compreensão dos telescópios, né, a estação espacial ela viaja a 26.000 quilômetros, é a maior velocidade que existe aqui na Terra, que é a estação espacial. Do ponto daqui da Terra, sobre o universo observável, através da estação espacial, até o último ponto do universo observável, sabe quantos anos chegaria para chegar até lá, a 26.000 quilômetros? 3 trilhões. 3 trilhões 662 bilhões e alguns anos, viajando a 26.000 quilômetros no último ponto observável do universo observável. Olha o tamanho do universo que Deus criou. Isso é um pouquinho do universo. E quem criou o universo? Deus, para a honra e glória do santo nome dele. O universo é um ambiente totalmente contra a vida e não a favor da vida. A Terra ela é a suíte presidencial do universo. A Terra é o local perfeito para haver vida biologicamente no universo. Se houvesse vida inteligente além dos limites da Terra, eles teriam encontrado as mesmas leis gravitacionais e biológicas que nós encontramos, porque eles seriam vida inteligente, eles teriam as mesmas frequências que nós tínhamos para encontrar dados, para encontrar uma frequência, para ter a sintonização e o ponto frequente de um ambiente onde houvesse vida. Então, até hoje, nunca, da NASA até qualquer outro órgão, nunca houve uma frequência, nunca passou uma agulha de frequência vindo das dimensões do universo para a Terra. Nunca houve uma onda
de frequência para dizer assim, olha, aqui existe vida, nós te encontramos. Isso nunca existiu, porque não existe vida no universo. É um ambiente totalmente não propício para a vida, mas a Terra é um ambiente maravilhosamente, biologicamente, perfeitamente para a vida. A Terra ela é perfeita, quem criou a Terra, o universo, foi Deus. E Ele trouxe vida para a Terra. E não existe vida, além da Terra, no universo, que não é um ambiente propício para a vida. É uma impossível forma de probabilidades que não existe ter vida no universo. Porque se houvesse, eles teriam tecnologia muito maiores do que a nossa. Se existisse seres inteligentes, eles teriam uma tecnologia mais avançada do que a nossa. E logicamente, eles iriam nos encontrar através das ondas de frequência, que é onde se dá o uso para procurar vida em outros planetas, que até agora não passou nenhuma agulha. Não existe vida em outros planetas, só na Terra, na suíte presidencial central do universo. A Terra é um ambiente completamente perfeito para a vida, são quase 9 milhões de seres viventes vivendo aqui na Terra. A Terra é maravilhosa. A Terra é onde está a maior criação de Deus, que é nós, seres humanos. Como diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a vossa semelhança. Quer dizer que funcionamos um pouco parecido com Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus, ser humano. E se existem limites probabilísticos. É impossível ter vida em outro planeta. A Terra é perfeita em todas as suas extensões, no seu diâmetro e biologicamente para ter vida. A Terra está a 380 mil quilômetros da Lua. Se a distância fosse invertida a 80 mil quilômetros, as marés elas invadiriam a Terra 2 vezes ao dia. E se a Terra tivesse o mesmo diâmetro da Lua, a pressão atmosférica seria tão poderosa que não conseguiria ter vida aqui no reino vegetal e animal. A Terra ela é perfeita para a criação. E a espessura, hein, da camada de ozônio, onde suporta milhões e milhões, uma chuva de meteoritos, e quando eles vêm, ela suporta, e eles caem em pó aqui na Terra, porque Deus criou a Terra um ambiente propício para ter vida. A Terra ela é perfeita, a biodiversidade da Terra ela é maravilhosa, ela é perfeita. Todo o modo biológico da Terra ele é propício para ter vida, e não no universo. Como eu falei, se existisse vida inteligente após a Terra, eles teriam tecnologia para nos encontrar, eles entenderiam as mesmas leis que nós entendemos, as mesmas frequências, e eles nos encontrariam, mas não existe. Nunca passou uma agulha, repito, através das ondas de frequências, e num desses órgãos, como a NASA e como outros que procuram vida em outros planetas. Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à vossa imagem, conforme a vossa semelhança. A nossa imagem, a imagem de Deus. O ser humano, ele é a coroa da criação de Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Quer dizer que funcionamos um pouco parecido com Deus. Anjos são funcionários de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Somos semelhantes a Deus. Nós somos tudo que Deus criou de melhor. E se existem CTs e seres de outros planetas, nós seríamos uma criatura de segunda categoria e não de primeira categoria, assim como diz a Bíblia. Então não existe vida fora da Terra. Não veio uma nave voando e chegou lá no Egito e construiu as pirâmides e cavou. Não existe, é impossível. O universo não é um ambiente propício para a vida, é impossível. Não existe essa probabilidade. O que tem é fantasia que dá margem a imaginações erradas, porque pessoas dão sentido a vozes erradas. E eu volto a dizer, vou relatar aqui, faz parte de um grande projeto que vai ser executado no final dos tempos, essa narrativa. Salmos 33:9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo veio existir. Só com a palavra, Deus criou tudo que existe. Só com a palavra,
Deus criou a Terra, o universo e os milhões e milhões e milhões e bilhões de planetas, de corpos celestes, de tudo que existe no universo. Cada planeta com a sua atmosfera, com os seus oceanos, as estrelas com as suas massas, com os seus luminares. E a palavra do Senhor diz que Ele chama cada estrela pelo nome. Deus conhece tudo porque Ele é o Criador. Sabe, é algo maravilhoso, é grande, é imenso a criação do universo que Deus criou para a sua glória. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Esse universo imenso a qual você tem aqui, sem fim, que nunca houve estabelecido um limite para o universo. Temos um limite de universo observável, mas um limite para o universo não tem. As estrelas são imensamente distantes um para o outro. Os planetas, a qual vimos daqui, uma estrela aqui, outra aqui, eles são enormes distâncias. Isso para Deus é como um grão de areia, o universo. Mas para nós é grande, é imenso. Mas para o nosso Pai Santo e Eterno, é como um grão de areia. Então Deus criou o universo para a honra e glória do seu santo nome, com uma palavra, Salmos 33. E Ele falou e tudo se fez, e ordenou tudo ver existência. Ele cria o universo. E Ele coloca na terra uma parte do seu reino espiritual, trazendo para o reino material. O homem, ele é um ser, carne, espírito e alma. Ele é um ser, carne, espírito e alma. Funcionamos aqui na terra. Isso é maravilhoso. Quando Jesus veio do deserto, Ele falou duas palavras. Quando Ele foi começar o seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele trouxe do reino de Deus para a terra. E aquele que serve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é representante desse reino celestial na terra. Deus é grande, Deus é imenso, Deus é maravilhoso. Eu gosto muito de cinema. Eu assisto muitos filmes. E eu entendo de cinema. Falo com toda a humildade, eu entendo muito de cinema. Mas eu não me deixo levar pelos filmes. Eu já assisti muitos e muitos filmes de extraterrestre. Grandes produções. Eu acho legal as produções. Grandes produções. Mas eu não me deixo levar, porque eu sei que extraterrestre não existe. A questão não é o filme, é se deixar levar e criar uma inspiração, um pensamento, que aquilo existe. Criar uma imaginação, da margem para a imaginação, que existem planetas e que lá existem vidas diferentes, que têm poderes, que são seres diferentes, que têm naves que voam naquela velocidade, acima da velocidade da luz, que existem portais, que elas entram e aparecem aqui na Terra, que voltam. Eu assisti séries e muitos filmes de extraterrestre, eu acho muito legal, eu gosto de assistir. A diferença é que eu não dou margem para a imaginação que aquilo é verdade, porque ali nada mais é do que homens e mulheres, seres humanos normais, fazendo um filme em um cenário, criando uma grande superprodução através de uma narrativa escrita, feita por um produtor. Isso é um filme. Filme não é verdade, filme é ficção, mas tem pessoas que pegam os filmes e querem trazer para a realidade, para criar uma verdade como algo que acontecesse nos filmes fosse verdade. Filme é ficção, apenas isso, nada além de ficção. E todos os filmes de ET são ficções, não são coisas que não existem. Não existe uma nave-mãe que vem aqui na Terra, que vai soltar as navezinhas e os ETs vão cair aqui. Isso não existe. Isso é fantasia, é ficção. E ninguém pode dar margem ou imaginação para isso, como colocar num termo de verdade. Mas infelizmente e muito felizmente, tem pessoas que colocam. Dão margem como se fosse verdade, a qual nada mais é do que uma ficção, que é algo que não existe, né? Fruto da imaginação de um produtor, de um criador, de um grupo que produz. Existem muitas produtoras, eles se juntam, criam os filmes e os filmes são assistidos de vários gêneros, mas é como filme de ETs, mas não existe ETs.
E as pessoas criam essa imaginação. E o sistema do mundo traz isso para criar uma narrativa como se fosse verdade. Tem que ter cuidado quando assistir. ETs não existe. O universo só existe vida na Terra. A suíte presidencial do universo. A Terra não é apenas um ponto azul. Ela é a suíte presidencial do universo. Ela é onde o céu está presente. Porque Deus está na Terra. A palavra do Senhor diz que a Terra está cheia da glória de Deus. Deus está na Terra. Deus está dentro dos seus servos para quem o servem. O Espírito Santo mora em nós que servimos a Deus. Então o mundo celestial, os céus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, Ele habita em nós. Aqui na Terra, que não é apenas um ponto azul. É a suíte presidencial do universo. E as pirâmides do Egito? Está tendo uma narrativa de que encontraram bases profundas acima de 500 metros, abaixo das pirâmides, e que está trazendo para as pessoas desentendimentos e entendimentos vazios com base naquilo que está se passando. Se não existe extraterrestre, porque não existe, porque nós somos o maior da criação de Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança, e estão criando imagens para trazer um entendimento que seres de outros planetas vieram e construíram as pirâmides. Vamos ler a palavra do Senhor aqui. O que é que diz a palavra do Senhor? Eu quero ler aqui num período, lá em Gênesis 4, num período praticamente quase 2000 anos, 2000 anos, antes da pirâmide e antes do período pré-diluviano, onde Noé entrou na arca e houve o dilúvio. Vamos ler aqui, estou com a palavra de Deus aqui, a Bíblia. Vamos ler aqui a parte que não existem, que tudo isso é fruto da imaginação e criação, essa narrativa, que é o meu entendimento, para executar um grande projeto no final dos tempos, depois que a igreja for arrebatada. ETs não existem. Se existisse vida inteligente fora da Terra, eles teriam tecnologia para nos encontrar, como eu falei aqui. Como ETs não existem, e como diz lá em Gênesis 1:26, façamos uma vossa imagem conforme a vossa semelhança. Nós somos a coroa da criação de Deus. Como o ser humano criou as pirâmides e aquela plataforma que está embaixo, que está tendo no mundo toda essa narrativa que foram os ETs que vieram e criaram, criando fruto para a imaginação. Eu vou mostrar aqui a sabedoria e a inteligência dos homens e a tecnologia 2000 anos antes das pirâmides, lá em Gênesis 4. Vamos ler Gênesis 4? A palavra do Senhor está aqui, vamos ler. Em Gênesis 4, a palavra do Senhor diz, lá em Gênesis 4, diz assim, 4:17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse cara viveu 969 anos, Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Diz aqui, ele edificou uma cidade, uma obra de engenharia. Isso há quase 2000 anos antes das pirâmides. O homem, ele consegue criar uma cidade, uma obra de engenharia. Então quer dizer que naquela época, mais de 1000 anos antes, quase 1000 anos antes do período pré-diluviano, antes de Noé entrar na arca, já existia tecnologia. O homem já tinha sabedoria. Ele edificou uma cidade, uma obra de engenharia. E quem faz uma obra de engenharia, há 2000 anos antes das pirâmides, na lógica e verdade, vai haver uma evolução, porque a ciência ela evolui, ela não fica paralela, né? Ela evolui. Quem deu a ciência, esse homem aqui? Deus que deu toda sabedoria, porque toda sabedoria de cada ser humano que pisou nessa terra, todo entendimento vem de Deus, coloca na mente e coração para ser criado. Então Deus dá uma sabedoria a esse homem e ele constrói uma cidade, uma época antes das pirâmides, 2000 anos antes praticamente. Ele faz uma cidade, constrói uma cidade, obra de engenharia. Então,
há mais de 2000 anos, antes da pirâmide, o homem já tinha sabedoria, tecnologia, entendimento e conhecimento para construir. Caim sai e edifica uma cidade 2000 anos antes das pirâmides. Tecnologia, sabedoria, inteligência, conhecimento que Deus coloca na mente e coração para construir. Antes das pirâmides serem construídas, já havia tudo isso aqui. Ele vai e edifica uma cidade. No período pré-diluviano, 1000 anos, praticamente 800 anos mais ou menos, antes de Noé entrar na arca e construir a arca, que ele construiu quando ele tinha 600 anos. É interessante isso, você vê que na época, o período bem antes do período pré-diluviano, tecnologia, sabedoria, ciência e conhecimento já existia na terra, porque Deus criou o homem à sua imagem, conforme a vossa semelhança. Como nosso Deus pensa e imagina, assim também nós que somos semelhantes a eles, pensamos e imaginamos, e como eu sempre digo, Deus introduz nós potenciais, aptidões, habilidades, capacidades para criarmos aquilo que Ele quer, que Ele deseja através de nós. E para quem serve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele dá dons espirituais para abençoar a sua obra. Dando continuidade aqui, vamos continuar no mesmo capítulo, em Gênesis 4, agora o verso 22, vamos lá? E Zila também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Mestre de toda a obra de cobre e ferro. Já havia tecnologia nessa época, como diz aqui o verso. Como o homem podia diferenciar entre cobre, porque o ferro tem zinco, e entre o zinco, numa época daquela. Como é que ele construiu uma frauta? Como é que ele fez faca? Porque a faca vem do ferro. Como é que ele consegue diferenciar? Está aqui no verso. 2 gerações antes de Noé. Porque Matusalém foi avô de Noé. Depois de Caim, Tubal-Caim, um pouco mais adiante, veio Matusalém, que foi o avô de Noé. Como pode? Lá no mundo antigo, ele vê a diferença entre o cobre e o zinco. E transferir isso para o minério de ferro. Como pode? Porque Deus dá tecnologia, sabedoria, inteligência, entendimento e conhecimento ao homem, desde Adão até hoje. E até quando houver vida na terra, tudo o que vier a existir, a construir, foi Deus que introduziu no homem para o homem fazer e construir. Não foi ETs, que é fruto da imaginação e engano. As pessoas não agem para o engano. Se abstêm da verdade. Tudo o que ouvem, não analisam e não procuram entendimento, recebem aquilo ali, mas não trazem um profundo conhecimento sobre aquilo. Eu vou dar aqui uma definição do que é ciência. O que é ciência? Ciência é experimentação, vivenciar e observar. Isso é ciência. Se nada é experimentado, nem observado, nem vivenciado, não pode ser ciência. É impossível ser ciência dessa forma. Porque ciência você tem que experimentar. Quando alguém vai criar uma pílula, um exemplo, ela vai ter que ter o experimento dela para ver a sua funcionalidade. Ela tem que ser vivenciada, que é o preparo, o tempo de criação de 2 a 3 anos, que é vivenciando os elementos necessários para ser aplicado naquela pílula, para que ela venha ter eficiência na vida de alguém, para que ela vá tomar para tal benefício de tal pessoa. Ciência também é observação. A pílula tem que ser observada e acompanhada desde o seu planejamento até a sua execução. A ciência ela envolve execução, vivenciar, experimentar. Se nós trouxéssemos hoje um entendimento científico para como a pirâmide foi construída hoje, com a aplicação naquilo que é dado hoje, não seria um termo científico, porque hoje ninguém vivenciou, ninguém estava lá, ninguém experimentou, ninguém estava lá, ninguém fez parte
da construção da pirâmide, isso é experimentação. E não houve observação. Ninguém ficou lá durante os longos anos que as pirâmides foram construídas. Porque as pirâmides não foram construídas de uma hora para outra. Foram anos e anos e anos e anos, de uma forma tecnológica, eficiente, de um modo de engenharia maravilhoso, que até hoje nós não temos esse entendimento. Porque, como eu falei, desde Gênesis, Deus deu entendimento, conhecimento, sabedoria ao homem. E as pirâmides, de acordo com o tempo daquela época, foi o tempo aplicado para aquilo ser feito. E Deus introduz no homem naquela época a tecnologia, a ciência, o conhecimento, o entendimento de como construir as pirâmides. Não desceu nenhum ET aqui, porque não existe, para dar um laser, algo assim, não sei, para construir as pirâmides. Sabe, isso é modo de imaginação, de destruição da verdade, e as pessoas dão margem a isso. Cuidado, existiam pessoas capazes e inteligentes, com tecnologias que nós desconhecemos, mas foi Deus que deu essa tecnologia a eles, introduzindo e colocando dentro deles, na sua mente, no seu coração, para vir a formação das pirâmides, como toda obra que existe até hoje. Tudo que foi criado, foi Deus que deu. Quando Salomão criou o templo, lá, para adorar a Deus, para sacrifício a Deus, foi Deus que colocou na mente e no coração de Salomão tudo que existia para o templo judeu vir em existência. Um templo que, se fosse hoje, em números hoje, era mais de 500 bilhões de dólares. O templo lá em Israel, que Salomão criou. Mas foi Deus que deu a sabedoria a Salomão, o mais sábio, nascido de mulher nessa terra. Então é Deus que dá entendimento ao homem. Então no Egito, aquele pessoal foi capacitado, instruído, e tinha uma tecnologia para construir as pirâmides. Para fazer essa base que estão fazendo hoje, foi o homem que fez. A questão é quanto tempo levou para fazer essa base, para depois se construir a pirâmide. No meu pensamento, as pirâmides, vou falar isso aqui, no meu pensamento, as pirâmides, elas foram feitas com pedras artificiais, locais, não foram pedras trazidas a distâncias, não desceu uma nave mãe aqui e os ETs caíram e ajudaram os povos a fazer as pedras, não. Ali foram pedras artificiais feitas nos locais das pirâmides. No local que as pirâmides estavam estabelecidas, foi feito todo o projeto de engenharia, de plano e execução das pirâmides, através nada menos do que pedras artificiais. E com multidões trabalhando consequentemente durante anos para a execução do projeto, que não tem uma datação certa de quantos anos foram feitos, de todo o cronograma até a execução do projeto das pirâmides. As pirâmides nada mais foram feitas por homens, com pedras artificiais criadas ali naquele ambiente e colocadas tecnologicamente, através da tecnologia da época desses homens, que tinham tecnologia, tinham entendimento, como eu falei aqui, e assim eles formaram a pirâmide durante anos para chegar à conclusão do cronograma final, de todo o cronograma final do projeto das pirâmides, pedras artificiais, simples assim, através da inteligência, da ciência, da tecnologia que tinha naquela época, que era de Deus, que Deus dá a tecnologia na sua época de vida, e do entendimento e conhecimento que Deus deu ao homem. Simples assim. Tudo vem de Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz nada. Os concretos dos egípcios eram os melhores concretos do mundo, assim como os dos romanos. Eles tinham a tecnologia sobre os concretos. E as pirâmides foram feitas com pedras artificiais, naquele ambiente propício, onde houve um planejamento, um cronograma, uma massa de pessoas gigantesca, trabalhando dia após dia para concluir o projeto das pirâmides, com pedras artificiais feitas ali localmente, através do projeto dos homens daquela época, que eram homens inteligentes, mulheres inteligentes, povos inteligentes, como eu falei lá em Gênesis 4, do verso 17 ao 22, além de outros versos bíblicos que tem, né,
como a Torre de Babel foi construída. Como aqueles povos construíram uma torre. O seu desejo era errado, mas eles construíram uma torre. E isso era uma obra de engenharia. Está lá em Gênesis 11. Como Noé fez a arca e deu a dimensão a Noé e os materiais necessários para Noé fazer a arca. Que ele entrou na arca e quando ele saiu, Deus deu uma grande vitória, deu um livramento a Noé e sua família. O povo daquela época era um povo inteligente. E eles tinham a sua tecnologia e a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu entendimento e a sua ciência para aquela época. É simples assim. Não desceu nenhum ET para construir. Estou aqui com a Bíblia aqui. Vou ler aqui a palavra de Deus, algo que vem se falando que a terra é plana. Vou aproveitar para falar disso aqui. Aqui no livro de Isaías, né, que fala sobre a terra, está aqui no livro de Isaías, Isaías 40, 22, diz assim: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele e o que ele estende os céus, como cortina e desenrola como tenda para habitar neles. A terra, ela é redonda. E se tem criado também uma narrativa que a terra é plana. Se a terra fosse plana, não existia pressão atmosférica. Se a terra fosse plana, não existia marés. Existia apenas lagos. Se a terra fosse plana, nem ondas existia. Não tinha como circular vento, porque a terra ela circula numa rotação de 24 horas no seu eixo. Então seria impossível haver vida no mundo vegetal e animal se a terra fosse plana e redonda. Como diz aqui em Isaías 40, 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para habitar neles. Como eu falo aqui antes, nesse mesmo verso. A terra ela é redonda. Não existe terra plana. Não há como ver vida numa terra plana. O Polo Norte e o Polo Sul não existiria sem a terra plana. As extremidades da terra, de um diâmetro a outro, de cima a baixo, é o que evidencia a existência do Polo Norte e do Polo Sul. O Polo Sul só existe aqui embaixo, a Antártida, por causa que a Terra ela é redonda. E o Polo Norte, lá em cima, após a Groenlândia, ele só existe porque a Terra é redonda. Não tinha como existir as extremidades sul e norte da Terra, nessa extremidade gelosa das camadas de gelo, se a Terra não fosse redonda. A Terra, se ela fosse plana, não tinha como haver vida no mundo vegetal e animal. E a palavra de Deus diz aqui, Isaías 40, 22, ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Globo quer dizer que é redondo, não é plano. Há mais de 3.000 anos atrás, Deus dá entendimento ao homem, cientificamente, como é a terra. Sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma ciência. Como é que Isaías sabia? Porque Deus revelou a ele. Era a única forma dele saber, foi que Deus revelou a ele. Ele revela o profundo e o escondido. Lá em Daniel, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus sabe de tudo, porque ele é o Criador. E as pessoas hoje estão dando margens para narrativas mentirosas, falsas, caluniadoras, difamadoras, mentiras. E pessoas se permitem a dar imaginação para algo que nunca existiu e que não existe. É interessante isso, não? Dá margem para isso. Pessoas inteligentes, com capacidades, dando margem para isso. Não dê margem para isso, porque isso é uma mentira. Nunca um extraterrestre veio numa nave-mãe, ou veio numa velocidade maior do que a luz, desceu aqui e ajudou a construir as pirâmides. A Terra ela não é plana, ela é redonda. Se a Terra não fosse redonda, não existia vida no mundo vegetal, animal, no mundo humano. Tudo seria impossível de viver e respirar, porque nem camada não é plana.
A Terra ela é redonda, por isso que existem as 24 horas. Porque aqui está o Sol e os planetas girando ao redor do Sol num sistema de rotação de acordo com o seu eixo. E o nosso sistema de rotação faz com que nós, habitantes da Terra, temos um dia de 24 horas. Se a Terra tivesse uma massa igual a Júpiter, que é um dos maiores planetas do universo, os dias seriam muito longos, talvez até anos, para dar a sua rotação certa no seu eixo. Mas aqui a Terra ela gira de acordo com a sua massa, porque a massa de Júpiter é maior do que a Terra. A massa da Terra ela é menor do que a de Júpiter, a formação da Terra. Então ela dá uma volta de 24 horas no seu eixo. Se a Terra fosse plana, não teria como haver dia na Terra. Seria um ambiente plano, sem vento, com a parte escura e outra clara. Porque até onde o raio do Sol viesse atingir a Terra, seria claridão. E depois dos limites máximos da distância que o raio do Sol viesse atingir a Terra, seria uma parte escura. Então seria uma parte clara e uma parte escura. E não haveria dia, porque não existiria um sistema de rotação na Terra. Deus ele é perfeito. E sendo perfeito como Ele é, Ele faz coisas perfeitas. A Terra ela não é plana, ela é redonda. E isso dá plenas condições para haver vida nessa grande e maravilhosa suíte presencial do universo que é a Terra, no mundo vegetal, animal e humano, que através do sistema de rotação também, naturalmente falando, ajuda a manter a vida na Terra, e não uma Terra plana, que é uma mentira, que é de contra a palavra do Senhor, que está aqui em Isaías, a qual eu falei aqui. A Terra ela é redonda, não é plana. Isso dá margem à mentira, dá margem a narrativas erradas, a imaginações, a uma frutificação errada. Não algo que venha frutificar para abençoar, para edificar, para mostrar a verdade, mas para destruir, para minimizar e abater aquilo que é verdade e dar ênfase para aquilo que é errado. E pessoas adotam esse modelo errado, dizendo que a Terra ela não é redonda, ela é plana, totalmente contrário. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo lugar, boa e verdadeira ciência que Deus dá ao homem, mostrando que a Terra ela é redonda e não plana. Deus é eterno e Ele é atemporal. Ele sempre existiu. E Ele criou o tempo para beneficiar o ser humano. O tempo é um presente que Deus deu a cada ser humano, com início e um fim nessa vida. O tempo, Ele abençoa o ser humano. E o tempo é bênção de Deus. Deus vive na eternidade, mas Ele também está no tempo. Mas Ele vive lá no trono celestial da glória, no céu de glória, no controle central de tudo que existe. Mas Ele criou o tempo para nos beneficiar. O tempo faz nós ter entendimento de noção e de espaço e distância. Ele nos ajuda a trazer uma compreensão disso. O tempo também nos mostra o passado e o presente e o que pode ser feito para abençoar, para edificar e para construir um bom futuro. E tudo isso está dentro do tempo. O tempo também traz para nós uma compreensão sobre o que é sempre, o que é começo. Se o tempo não existisse, ninguém ia compreender o que era começo, o que era meio, o que era sempre, o que era meio termo, o que era fim, porque isso está enquadrado no tempo. Então Deus criou o tempo para nos beneficiar, para nos abençoar. O tempo é um bem comum que todo ser humano tem. Todo ser humano nessa terra, ele tem as mesmas 24 horas, a mesma quantidade de tempo. E desde que existe a vida na terra, nesses 6.000 anos verdadeiros que Deus criou, e não milhões e milhões de anos, com a mentira do darwinismo, que é uma fraude, uma mentira. Tudo que vem de Darwin é mentira, é fraude. E, infelizmente, foi ensinado para nós nas escolas, através desse sistema nosso, que é o sistema sócio-construtivista, que é o modelo do sistema educacional russo, que é para deixar o Ocidente, vamos dizer, burro, sem saber das coisas. Mas Deus tem misericórdia da gente, que nos dá entendimento para isso, independente desse sistema de educação que o Brasil tem.
Então Deus criou o tempo para tudo e o tempo traz entendimento sobre tudo. Então lá no Antigo Testamento, lá no mundo antigo, Deus tinha a tecnologia necessária e perfeita para aquela época, como foi na época de Noé, no período médio até o período médio contemporâneo, do contemporâneo ao moderno, do moderno até essa época agora tecnocrata, do mundo antigo até essa época agora. Deus traz tecnologia, entendimento, conhecimento, entendimento específico e maravilhoso para abençoar a época. Ele introduz isso no homem, para que o homem venha construir coisas de acordo com o querer e da vontade de Deus, e a honra e a glória de Deus e não do homem. É Deus quem faz. É o arquiteto do universo, é o construtor do universo. Foi ele que elaborou o plano de construção do universo. Foi Deus que elaborou o plano do ser humano. Foi Deus que quis trazer o seu reino para a terra através de Adão. O universo também é a expansão do reino de Deus, no sentido material. Todo o reino, ele expande. Quando Portugal veio para o Brasil, lá em 1500 a 1600, as embarcações portuguesas e as holandesas, como as espanholas, era a expansão do reino espanhol, português e holandês. E todo o reino, ele se expande. E a terra é a expansão do reino dos céus, dentro de um homem, num corpo material, com a alma e o espírito. Glória a Deus. E quando o homem serve a Deus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E ele é um cidadão dos céus. Ainda antes de chegar o seu dia de sair da terra, antes de Deus o guardar, e antes de ver o arrebatamento da igreja vivendo na terra. Ele é um cidadão do céu vivendo na terra, porque ele aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Então o universo, ele é a expansão do reino de Deus, no sentido material. O universo é um dos indícios de infinitos das criações de Deus que ele criou. O universo é a natureza de Deus, mostrando para o homem, para o ser humano, a sua grandeza, o seu poder, daquilo que ele pode criar. Porque o que é imenso, infinito para nós, é pequenininho para Deus. Nenhum ET chegou aqui na Terra e fez nenhuma pirâmide. Trouxe tecnologia para fazer uma pirâmide. Deus deu ao homem tecnologia e ciência naquela época. A Terra ela não é plana, ela é redonda. Deus é um Deus maravilhoso, poderoso, responsável e faz tudo perfeito. Para haver uma vida adequada humana, a Terra tinha que ser redonda e ela é redonda. Tudo além disso é mentira, é fraude e muitas coisas, como a dos ETs, como eu falei aqui, faz parte de um grande projeto de engano após o arrebatamento da igreja. E está sendo colocado através do sistema mundial há anos essa narrativa, essas mentiras, introduzido também em filmes, em revistas, em áreas e camadas da sociedade. Isso é introduzido. Quando a igreja for arrebatada, esse projeto vai ser executado, mas a igreja vai estar no céu. Quando a igreja for arrebatada, o povo de Deus vai para o céu, para as bodas do Cordeiro. 7 anos de festa. E aqueles que ficarem na terra sofrerão os terríveis danos da grande tribulação, onde a salvação vai ser através da vida e não através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a verdade. Mas quando a igreja subir, vai ser criada uma narrativa, a execução de um plano que começou bem antes, lá dos anos 20, eu não vou citar aqui o que é, quando empresas e sistemas e países e órgãos e sociedades secretas se uniram para ratificar, trazer um cronograma, sem um momento certo específico, mas só esperando o momento certo para esse plano ser executado, que é uma falsa narrativa sobre a igreja. Que a igreja vai ser levada, não pelo Espírito Santo de Deus, para quem tem dentro do ser humano, quem tem o Espírito Santo de Deus, assim que Jesus voltar em glória e majestade, na sua primeira vinda.
a qual veremos o Senhor nos ares. Nós subiremos. E o sistema mudando vai criar uma narrativa que foram extraterrestres, ETs, que abduziram, que levaram todo ser humano. Isso faz parte de um grande projeto de execução para o final dos tempos, a qual estamos vivendo. Mas ainda não chegou o dia e a hora. Só Deus sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Quando houver arrebatamento da igreja, esse plano, ele vai ser executado. Assim que a igreja subir, assim que iniciar a grande tribulação, esse plano vai ser executado. Mas os indícios, os elementos desse plano, eles estão sendo feitos há mais de 100 anos, aplicados no sistema mundano, em várias camadas e áreas da sociedade, colocando, introduzindo em pessoas que em outros planetas existem seres viventes, seres mais evoluídos do que nós. Esse vai ser um argumento que vão usar assim que a igreja subir, para os que vão ficar na terra. Eu tenho muito mais elementos sobre o disco voador, sobre onde eles são feitos, onde eles são construídos. Eu tenho elementos, conhecimentos sobre isso. Eu não quero falar aqui de órgãos, instituições que estão na terra hoje e estão envolvidas nisso. Existem instituições envolvidas nesse projeto de engano, de mentira, para o final dos tempos, a qual hoje, antes de chegar ainda o arrebatamento da igreja, já dão base e ênfase para isso, dizendo que ETs vieram para a terra. Eu vou ler aqui 1 Timóteo 1, 2, 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus é o Criador de tudo, o dono de tudo. Ele é o Criador das coisas que existem. Ele é um ser responsável. Ele é fiel, maravilhoso, poderoso, grande, imenso, maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem a presciência. Tudo o que vem existir, ele sabe antecipadamente. Ele vai no passado, no presente, no futuro. Ele sempre chega primeiro. Ele transforma, liberta, cura, abençoa, salva, batiza com o Espírito Santo, abençoa, coloca na sua obra. Ele dá os seus dons espirituais para a sua obra. Ele cria situações de vitória. Ele protege, ele traz segurança, ele traz paz. Ele é tudo na vida do ser humano. E através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu Filho, que na cruz do Calvário deu a vida por mim e por você na cruz, que o chicotearam, bateram nele, o esbufetaram, xingaram ele, colocaram nele uma coroa de espinhos e ele levou aquela cruz pesada para morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos direito de ser salvo, para ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para viver eternamente, adorando, louvando, buscando o Senhor na sua majestade, na sua presença, se beneficiando das belezas, das maravilhas que nunca vimos, que está no céu nos esperando, das grandezas infinitas da eternidade que espera por nós. E tudo isso para quem o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Só existe um Deus e um Jesus para tudo nessa vida. Ele é o Criador de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele traz entendimento e conhecimento, assim como Ele quer, como Ele quiser, em cada vida nessa terra, em cada época da terra, porque Ele é Deus. E o homem, tudo o que o homem criou, seja pirâmide, seja qualquer estrutura, não veio do homem, veio do Deus que colocou no homem, introduziu no homem toda a tecnologia, ciência, conhecimento e entendimento para que algo viesse criar forma e viesse a existência. Aceite, Senhor Jesus, para morar no céu de glórias. Amém? Aí a honra e a glória de Deus.